Os testemunhos. Com respeito aos testemunhos, nada é ignorado, nada é posto de lado, mas o tempo e o lugar devem ser considerados. Mensagens escolhidas, livro 1, página 57 e 5. Não é por ordem de Deus que a luz tem sido sonegada ao nosso povo, a própria verdade presente de que necessitam para este tempo. Testemunias, volume 5, página 715 e 3. A palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais anuviada e pode ser entendida por aqueles que desejam entendê-la. Mas apesar de todas essas coisas, alguns que professam fazer da palavra de Deus seu estudo vivem em direta oposição aos seus claros ensinos. Então, para deixar os homens e mulheres sem desculpas, Deus lhe dá testemunhos claros e penetrantes, trazendo-os de volta à palavra que recusaram seguir. Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, página 949. Os testemunhos não são para depreciar a palavra de Deus, mas para exaltá-la e atrair as mentes a ela, para que a beleza da simplicidade da verdade possa impressionar a todos. Por meio dos testemunhos, o Senhor se propõe a divertir, repreender e aconselhar seus filhos e impressionar-lhes a mente com a importância da verdade de sua palavra. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seu semelhante estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos, Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas e posto estas diante de seu povo pelo meio que ele próprio escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas a sua mente, para que todos fiquem sem desculpa. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 665. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter do que agora. Mas aproveitarão eles os seus ensinos? Receberão as suas repreensões e acatarão as suas advertências? Deus não aceitará obediência parcial, não abonará nenhuma contemporização com o próprio eu. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 148. A questão é muitas vezes levantada: e se a senhora White falecer? Eu respondo: os livros que ela escreveu não morrerão. Eles são a testemunha vivado que dizem as Escrituras. Um manuscript. Releases, 141. Letter 55, 1.30 e 1.105. Eu digo a vocês que quando eu for ao descanso, grandes mudanças ocorrerão. Eu não sei quando elas serão feitas, e eu desejo advertir a todos contra os enganos do diabo. Eu desejo que as pessoas saibam que eu as adverti claramente antes da minha morte. Manuscrito 1, 24 de fevereiro de 1915. Outro fato há que deve ser declarado aqui: não sou responsável por tudo quanto tem sido impresso como provindo de mim. Por volta do tempo em que foram publicadas minhas primeiras visões, vários artigos apareceram pretendendo haver sido escritos por mim e relatarem o que o Senhor me mostrara, mas sancionando doutrinas em que não creio. Volume 1, página 60. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Cristo e Belial não se unem. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 301 e 302. 3, página 32. Os testemunhos nunca contradizem a Bíblia. A Bíblia deve ser o vosso conselheiro. Estudai-a, e os testemunhos que Deus tem dado, pois eles nunca contradizem sua palavra. Carta 106, 1907. O engano final de Satanás será tornar de nenhum efeito o testemunho do Espírito de Deus. Onde não há profecia, o povo perece. Satanás operará engenhosamente em diferentes agências para desestabilizar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Letter 12, 1890. Mensagens escolhidas. Live. 1, página 48, 7. Homens podem levantar esquema após esquema
e o inimigo buscará seduzir almas da verdade, mas todos quantos creem que o Senhor tem falado mediante a irmã White e lhe concedeu uma mensagem, estarão seguros dos muitos enganos que sobrevirão nestes últimos dias. Mensagens Escolhidas, livro 3, pp. 83-84. Mediante o seu Espírito Santo, a voz de Deus tem vindo a nós continuamente em advertência e instrução, para confirmar a fé dos crentes no espírito de profecia. Repetidamente a palavra tem vindo. Escrevei as coisas que eu te dei para confirmar a fé de meu povo na posição que eles têm tomado. Tempo e provação não têm anulado a instrução dada. Aqueles que são indiferentes a esta luz e instrução não devem esperar escapar dos ardis que, segundo temos sido claramente advertidos, levará os rejeitadores da luz a tropeçarem e caírem e serem enredados e dominados. Review and Herald, volume 5, pp. 341-342. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. A seguir, vem o ceticismo com respeito a pontos vitais de nossa fé, os pilares de nossa posição, daí a dúvida quanto às escrituras sagradas, seguindo-se a marcha descendente à perdição. Quando os testemunhos que outrora foram cridos são postos em dúvida e desprezados, Satanás sabe que os que foram enganados não se deterão aí, e ele redobra os seus esforços até colocá-los em aberta rebelião, o que se torna incurável. E o fim é a destruição. Testimonias, volume 4, página 210-211, 5 de janeiro de 1875. Haverá um ódio de origem satânica dirigido contra os testemunhos. Os esforços de Satanás serão voltados a abalar a fé das igrejas neles, por esta razão. Satanás não pode ter um caminho tão claro para introduzir os seus enganos e prender as almas em suas mentiras se as advertências e reprovações e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Mensagens Escolhidas, livro 1, página 48-9. Uma coisa é certa, aqueles adventistas do sétimo dia que tomam posição sob a bandeira de Satanás, primeiro renunciarão à sua fé nas advertências e reprovações contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Mensagens Escolhidas, livro 3, página 84-6. Enquanto o vigia não dá à trombeta o sonido certo, o povo não é advertido e não se põe alerta para o perigo. A repreensão de Deus está sobre nós por causa de nossa negligência de solenes responsabilidades. Suas bênçãos têm sido removidas porque os testemunhos que Ele tem dado não foram acatados por aqueles que professam crer neles. Oh, quem dera houvesse um despertamento religioso! Os anjos de Deus estão indo de igreja em igreja, cumprindo o seu dever. E Cristo está batendo à porta de nossos corações, pedindo entrada. Mas os meios que Deus estabeleceu para despertar a igreja para um senso de sua destituição espiritual não têm sido levados em conta. A voz da testemunha verdadeira tem sido ouvida em reprovação, mas não tem sido obedecida. Os homens têm preferido seguir seus próprios caminhos, em vez do caminho de Deus, porque o eu não foi crucificado neles. Assim, a luz tem tido pouco efeito sobre as mentes e corações. Irá o povo de Deus agora despertar de sua letargia carnal? Irá aproveitar ao máximo as bênçãos e advertências presentes, nada deixando interpor-se entre suas almas e a luz que Deus desejaria que brilhasse sobre eles? Que o Senhor nos ajude a redimir o tempo. Testimônios, volume 5, pp. 719, 720, 1889. Satanás continuará a introduzir suas errôneas teorias e a reivindicar que os seus sentimentos são verazes. Espíritos sedutores estão em operação. Deus tem poupado a minha vida para que eu possa apresentar os testemunhos que me são dados, para vindicar aquilo que Deus vindica e denunciar todo vestígio de sofisma satânico. Uma coisa seguir-se-á a outra em sofismas espirituais para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Special Testimonies, Série B, o 7, pp. 5-6, 27 de novembro de 1903. Eu escrevo isto porque a qualquer momento a minha vida pode findar, a menos que haja um rompimento da influência que Satanás tem preparado.
e um reavivamento dos testemunhos que Deus tem dado, almas perecerão em seu engano. Eles aceitarão falácia após falácia, e assim manterão uma desunião que sempre existirá, até que aqueles que foram enganados tomem posição na plataforma certa. O capítulo 58 de Isaías contém instrução. Clama em alta, voz não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Estou agora dando a mensagem que Deus me deu, para todos que reivindicam crer na verdade. Saí do meio deles e separai-vos, senão os seus pecados, em justificar o erro e formular enganos, prosseguirão a ser a ruína de almas. Não podemos permitir-nos estar do lado errado. Special Testimonies, Série B, página 61. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.